Olá, que bom estar com você, ouvinte da Rádio Justiça, em mais uma edição do Painel de Notícias. Acompanhe comigo recentes decisões da Justiça Federal da Primeira Região. TRF da Primeira Região entende que não cabe descontar auxílio alimentação pago a servidor público em período de licença médica. Justiça Federal determina a contratação de médicos e aquisição de equipamentos para aparelhar hospital no Amazonas. TRF1 mantém obrigação da FUNAI em executar plano de ação para atender indígenas venezuelanos refugiados em Roraima. Começa agora, fique com a gente. O auxílio alimentação é um benefício concedido ao trabalhador para custear seus gastos com alimentação. Em maio deste ano, terminou o prazo para que os empregadores se adequassem à Lei 14.442, de 2022, também conhecida como a nova Lei do Vale Alimentação, que alterou tanto a Lei do Programa de Alimentação do Trabalhador quanto a consolidação das leis do trabalho. Dentro do serviço público também existem regras e, em caso de divergências, é a Justiça Federal que decide. Confira com William Nascimento. A servidora pública teria tentado na Justiça anular o ato administrativo que determinou a restituição aos cofres públicos dos valores do benefício recebido por ela, mas o juízo de primeiro grau negou o pedido. No recurso ao TRF da Primeira Região, ela alegou a impossibilidade de a União exigir a devolução de parcelas alimentares recebidas de boa-fé. Ao analisar o caso, o desembargador federal Moraes da Rocha, além de afastar a alegação da União de ocorrência de erro operacional no pagamento, entendeu que se aplica ao caso o entendimento jurisprudencial de que o auxílio alimentação é sim devido ao servidor durante o período de licença para tratamento de saúde. O magistrado também votou pela reforma da sentença, devendo ser restituídos eventuais valores descontados da servidora. Com o objetivo de atender melhor as crianças, inclusive recém-nascidas, que procuram um único hospital da cidade de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, a Justiça Federal determinou a contratação de médicos e o fornecimento de equipamentos. Quem dá detalhes é Lincoln Freitas. A Justiça Federal do Amazonas condenou a União e o Estado do Amazonas a disponibilizarem pelo menos 2 médicos pediatras e equipamentos de gasometria e ionograma para o Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira, que atende principalmente indígenas do povo Yanomami. A decisão foi dada no julgamento de ação movida pelo Ministério Público Federal e pela Defensoria Pública do Estado do Amazonas, com base em inspeções na unidade que constataram falhas na estrutura predial, falta de equipamentos e ausência de profissionais médicos, pediatras e neonatologistas em quantidade suficiente. Ainda de acordo com a decisão, deverá estar disponível em local de visibilidade no hospital a escala de trabalho dos médicos pediatras contratados, que devem ter capacitação em reanimação neonatal. A União e o Estado foram condenados ainda ao pagamento de R$500 mil por danos sociais. E continuamos com notícias do Amazonas, falando da condenação pela Justiça Federal de 4 pessoas por exploração sexual e favorecimento à prostituição. Homens aliciavam garotas locais, inclusive menores de idade, para turismo sexual com turistas norte-americanos. A Justiça Federal do Amazonas condenou 4 pessoas, entre elas um cidadão norte-americano, pelos crimes de favorecimento da prostituição e exploração sexual de menores de idade. Os crimes ocorreram entre 2005 e 2007 na região dos municípios amazonenses de Altazes e Barcelos.
Segundo a denúncia do Ministério Público Federal, o grupo comercializava pacotes turísticos de pesca esportiva na região do Rio Amazonas a residentes dos Estados Unidos. Durante os passeios, eram ofertados encontros sexuais com brasileiras, entre elas indígenas, ribeirinhas e menores de idade. Muitas eram atraídas para trabalhar nas embarcações sob o falso pretexto de exercerem a função de auxiliar de serviços gerais. Somente depois eram informadas sobre a prestação de serviços sexuais a turistas estrangeiros com o uso de bebidas alcoólicas, drogas e sexo sem preservativo, o que gerou, inclusive, a gravidez de uma das vítimas. Os 4 réus tiveram suas penas agravadas pela quantidade de vezes em que as vítimas foram submetidas à prática de prostituição. Foram 11 ocorrências identificadas no curso do processo. As penas vão de 57 a 92 anos de prisão. A gente continua na região norte, trazendo a decisão do TRF da Primeira Região, mantendo a obrigação da Fundação Nacional dos Povos Indígenas de executar o plano de ação para atender indígenas refugiados em Roraima, vítimas da crise humanitária na Venezuela. A Justiça Federal confirmou a sentença que obriga a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, a executar o plano de ação destinado aos povos venezuelanos Warao e Enempá, idealizado pela própria FUNAI em 2018, para atendimento a indígenas refugiados em Roraima, em decorrência de crise humanitária na Venezuela. A FUNAI e a União apresentaram recurso contra a sentença, alegando que o atraso se deve à falta de recursos. Mas o relator do caso no TRF da Primeira Região, desembargador federal Souza Prudente, entendeu que a inércia compromete os direitos sociais dos povos indígenas, bem como a política indigenista como um todo, caracterizando assim omissão do poder público. O magistrado fundamentou a decisão no princípio constitucional da dignidade humana, que garante uma série de direitos a brasileiros e estrangeiros residentes no país. E por falar em indígenas, destacamos agora a decisão da Justiça Federal na Bahia ao conceder liminar de reintegração de posse de terra indígena Pataxó para impedir agravamento de conflitos na região sul do estado. A Justiça Federal em Teixeira de Freitas determinou a reintegração de posse de parte da terra indígena Comexatibá, tradicionalmente ocupada pelos indígenas Pataxós. A área em questão, localizada no extremo sul da Bahia, foi invadida e vem sendo loteada e comercializada desde o final de abril, gerando insegurança à população da comunidade da aldeia Pequi, no município baiano de Prado. A presença de população não indígena na região estaria gerando impactos ambientais negativos, incluindo a dificuldade de acesso à água e limitação da pesca. A decisão veio em resposta à ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal e pela Defensoria Pública da União. Na liminar concedida, o juiz federal Felipe Lívio Lemos Luz determinou que os invasores desocupem o local e desfaçam as estruturas montadas sob pena de multa diária de R$10 mil em caso de descumprimento. E a gente encerra o programa com a decisão do TRF1, que reafirmou a impenhorabilidade de imóvel quando é o único bem de família. O alvo da penhora seria um apartamento em Cuiabá, capital mato-grossense, avaliado em R$1 milhão. O dono do imóvel foi condenado por atos de improbidade administrativa. No recurso ao TRF da Primeira Região, ele alegou que esse seria o único bem que possui com a esposa e, logo, que seria impenhorável. Além disso, afirmou que o apartamento é declarado há 18 anos no imposto de renda e que atualmente está alugado, gerando renda para o sustento familiar. O relator do processo no TRF1, desembargador federal César Jataí, afirmou que a jurisprudência considera impenhorável o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar, a fim de preservar uma vida digna dos membros da família, não podendo responder por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos, que sejam seus proprietários e nele residam,
salvo nas hipóteses previstas em lei. O desembargador citou ainda mudanças na Lei de Improbidade Administrativa de 92, com a aprovação da Lei 14.230 de 2021, que prevê que a indisponibilidade de bens não pode mais recair sobre bens de família, salvo quando comprovado que o imóvel é fruto de vantagem patrimonial indevida. Encerramos agora mais uma edição do programa Painel de Notícias, produzido pela Assessoria de Comunicação Social do TRF da Primeira Região. E fica o convite para você continuar acompanhando as novidades do TRF1 nas redes sociais. E semana que vem, eu, Adriana Dutra, estou de volta, junto com William Nascimento e Lincoln Freitas nas reportagens. Robson Medeiros na operação de áudio, Lucas Lima na edição e coordenação geral de Ivani Moraes. Tenham todos uma excelente semana!